Vamos falar de retas tangentes e taxas de variação. Inicialmente, vamos definir o que é uma reta tangente ao gráfico de uma função. Aí temos o gráfico da função f de x, a curva y igual a f de x. Vamos pegar um ponto x0 no domínio da função, vamos ver o correspondente valor de y, o valor da função em x0, isso corresponde ao ponto f de x0, e esse ponto com coordenada x0, f de x0, eu chamo de ponto P. Este ponto P pertence à curva, né, ao gráfico da função. Eu gostaria de definir o que eu entendo pela reta tangente à curva y igual a f de x no ponto P. Para isso, então, vou tomar um ponto Q sobre a curva. Esse ponto Q terá coordenadas x, f de x, então um ponto genérico sobre a curva, sobre o gráfico da função. E agora eu vou fazer esse ponto Q se mover ao longo da curva em direção ao ponto Q. Então, para isso eu faço x tender a x0. Então, fazendo x tender a x0, o ponto Q vai tender ao ponto Q. As retas secantes vão se aproximar cada vez mais da chamada reta tangente, que só vai aparecer lá no final do processo, lá no limite, quando x tender a x0. Então, inicialmente eu tenho a inclinação da reta secante, a reta que corta a curva pelos pontos P e Q. Essa reta tem inclinação, vou chamar MPQ, e essa inclinação é a diferença das coordenadas y sobre a diferença das coordenadas x. Estão no gráfico ali, a interpretação geométrica desses números. Então, no processo de limite, eu obtenho a reta tangente. Essa reta tangente terá inclinação limite das inclinações das retas secantes. Então, o limite da expressão f de x menos f de x0 quando x tende sobre x menos x0 quando x tende a x0. Então agora eu vou ter a definição, vamos ver a definição então de reta tangente, então através desse processo de limite. Suponha que x0 seja um ponto do domínio da função f. A reta tangente à curva y igual a f de x, ao gráfico da função no ponto P, no ponto com coordenada x0, f de x0, é a reta de equação y menos f de x0 igual a mtg vezes x menos x0. Essa é uma forma geral de qualquer equação de reta que passa por um ponto P, ponto com coordenada x0, f de x0, e que tem inclinação, coeficiente angular e mtg. O que torna essa reta tangente no ponto P é que essa inclinação é o limite das inclinações das retas secantes. Então, essa que torna essa inclinação a inclinação da reta tangente. Então, mtg é definido por ser o limite então da expressão f de x menos f de x0 sobre x menos x0 quando x tende a x0, sempre que esse limite existir, já que vimos que limites podem ou não existir, dependendo das expressões, né? Então, se esse limite existir, então nós chamamos esse número de inclinação da reta tangente. Para simplificar, vamos dizer então que essa é a reta tangente ao gráfico da função f de x em x0. Na verdade, devemos dizer que essa é a reta tangente ao gráfico da função f no ponto P, né, que tem coordenadas x0, f de x0. Mas para simplificar, diremos apenas no ponto x0. Por exemplo, vamos encontrar a equação da reta tangente à parábola y igual a x² no ponto P, que tem coordenadas 1, 1. A esta situação, o gráfico da curva em azul é a parábola y igual a x², ela está a reta tangente já desenhada ali, que passa pelo ponto P, essa reta tangencia a parábola. Vamos encontrar a equação dessa reta tangente. Então a função f de x para nós vai ser x², o ponto x0 é o ponto com coordenadas x igual a 1. Então x0 é 1,
Coeficiente angular é o limite, então a inclinação da reta tangente é o limite quando x tende a x0 da expressão f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Então, no nosso caso, o x0 é 1, fica o limite, então quando x tende a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Mas f de x é x quadrado e f de 1, então é 1 quadrado que dá 1. Então, eu tenho o limite da expressão x quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Isso é uma função racional, onde o denominador está se anulando, mas o numerador também se anula. Então, limite do tipo 0 sobre 0. Então, deve existir o fator comum aqui que deve ser encontrado, né? Vamos fatorar x quadrado menos 1 na forma x menos 1 vezes x mais 1. Então, nossa inclinação, né, da reta tangente fica o limite quando x tende a 1 da expressão x menos 1 vezes x mais 1 sobre x menos 1. Esse x menos 1 é o fator comum, então que ele é simplificado. Esse limite então fica uma expressão bem mais simples, o denominador foi embora, o 0 sobre 0 foi embora, agora é o limite da expressão x mais 1. Quando x tende a 1, então basta substituir o x por 1, então fica 1 mais 1, que dá 2. Então o coeficiente angular da reta tangente é 2. Então a reta tangente tem a equação y, ela passa pelo ponto coordenadas 1, 1, né? Então é o y menos 1 igual a mtg vezes x menos 1. Gmtg é 2. Então está ali a equação da reta tangente à parábola y igual a x2 no ponto P. Se resolvemos a equação para o y, né, explicitamos o y como função de x, a equação fica da forma 2x menos 1, dá para ver claramente o 2, coeficiente de x é a inclinação, né, 2, e o ponto menos 1, onde ela toca no eixo y menos 1. Então a reta tangente é 2x menos 1. Vamos voltar à mesma figura onde definimos a reta tangente através daquele processo de limites, né, onde as retas secantes se aproximam da reta tangente no limite quando x tende a x0, né, o ponto Q tende ao ponto P. Vamos substituir o x pela expressão x0 mais h, onde a variável agora é h, ao invés x0 é constante, é fixo, né, aquele ponto que onde determina o ponto P, onde vai passar a reta tangente. O x era o ponto variável, né? Então, ao invés de x, eu vou chamar isso de x0 mais h. Então, x0 mais um acréscimo h. Esse acréscimo pode ser tanto positivo, onde daí eu colocaria o x à direita do x0, ou um acréscimo negativo, onde eu colocaria o x à esquerda de x0. Isso não tem problema nenhum, já que estamos fazendo um processo de limite para x tendendo a x0, e em nenhum momento dizemos que o x tem que ser maior que o x0, o x pode ser também menor que o x0, né? Apenas para facilitar a visualização, no gráfico eu escrevo aí como x sendo maior que x0. Então, fazendo x igual a x0 mais h, o x0 menos x menos x0, que é a diferença, né, entre as coordenadas x do ponto Q e P, é simplesmente h. Então, a mesma figura e com a nova notação. Então, ao invés de x, é x0 mais h. Então, o ponto x0 mais h está no eixo do x, a coordenada y no ponto Q é f de x0 mais h. E ali, então, eu faço h tender a zero, né? Porque para fazer o Q viajar em direção ao ponto P ao longo da curva, o x tem que tender ao x0, mas o x está sendo chamado agora de x0 mais h. Se o x tende a x0, o h, que é x0 menos x menos x0, perdão, o h é x menos x0 e o x está tendendo a x0, então o h está tendendo a zero. Fazendo o h tendendo a zero, aquele ponto x0 mais h vai tender a x0, o ponto Q então vai tender a P. Então eu obtenho o coeficiente angular ou inclinação da reta tangente no ponto P como um limite para x tendendo a x0 da expressão f de x menos f de x0 sobre x menos x0, ou com os novos símbolos, na nova notação,
um limite para h tendendo a zero, onde h é x menos x0. Então, limite para h tendendo a zero da expressão f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Qualquer uma das expressões dos dois limites são equivalentes, né, e são definidos para ser, então, o coeficiente angular da reta tangente no ponto P. Tá? Então, está ali o coeficiente angular da reta tangente no ponto P, o número MTG, se existir o limite, então, de h para h tendendo a zero, da expressão f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Um exemplo. Vamos calcular a equação da reta tangente, a parábola y igual a x² no ponto P igual a 1. Esse exercício já foi resolvido inicialmente usando aquela fórmula que envolve limite de f de x menos x0 sobre x menos x0 quando x tende a x0. Então esse é o coeficiente angular, né, usando essa fórmula. Agora vamos usar a última forma que envolve a variável h. Então a função é x², o ponto é x0 igual a 1, e aí está a expressão, né? A fórmula para a inclinação da reta tangente é limite, quando h tende a zero, f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Então esse limite fica a função x², então a expressão f de 1 mais h, que é o x0 mais h, f de 1 mais h é 1 mais h ao quadrado, menos a f de x0, que é 1², sobre h. Então, obtendo a expansão naquele quadrado, 1 mais h ao quadrado, então tem, no numerador fica 1 mais 2h mais h ao quadrado menos 1, então eu posso cancelar 1 com menos 1, e aí eu fico com um limite quando h tende a zero de h vezes h mais 2, já colocando o h em evidência, né? O termo h² mais 2h fica escrito como h vezes h mais 2, e eu noto que eu posso cancelar a expressão h no numerador e do denominador. Então agora eu tenho um limite quando h tende a zero da expressão bem mais simples, né? H mais 2. Então, substituindo H por 0, eu tenho 0 mais 2, que dá 2. Então, tenho coeficiente angular, inclinação 2, como já sabíamos, né? Que é a equação da reta tangente, então, y menos 1 igual a coeficiente angular MTG, que é 2, né? Vezes x menos 1. Então, está aí a equação da reta tangente. E resolvendo para y, já sabíamos, né, que essa reta tangente tem a equação y igual a 2x menos 1. Mais um exemplo, vamos encontrar a equação da reta tangente à curva y igual a 2 sobre x no ponto P, com coordenadas 2, 1 de x. Se x é 2, y é 2 sobre 2, que dá 1. O ponto P está sobre a curva y igual a 2 sobre x. Aí está a situação no gráfico, né? Curva y igual a 2x em azul e a reta tangente no ponto 2, 1. Devemos obter a equação desta reta tangente. Então a nossa função é 2 sobre x, o ponto x0 é 2, e aí está a expressão para a inclinação da reta tangente no ponto x0. Né? Então esse é o limite, quando h tende a zero, da função calculada no ponto x0 mais h menos f de x0 sobre h. Então no nosso caso, vamos ter aí no numerador a expressão f de x0 mais h é f de 2 mais h. Mas o que a função faz no seu argumento? Ela pega o argumento, guarda, divide 2 por esse argumento. Então eu vou dividir 2 por 2 mais h. Da mesma forma, f de x0, f de 2 é 2 sobre 2. Então isso tudo dividido por h. Então simplificando, temos a expressão, então, somando as frações, né? Do denominador comum fica h sobre 2, h mais 2, perdão, 2 vezes h mais 2, então eu fico com 2 vezes 2 menos 2 vezes h mais 2 lá no numerador do numerador, né? O denominador é sempre h. Então simplificando aí, o numerador fica 4 menos 2h menos 4, o denominador é 2h vezes h mais 2. Eu noto que eu posso simplificar o 4 com o menos 4, a expressão fica mais simples agora,
eu posso simplificar h com h, né, cortar o h, além de 2 com menos 2, fica menos 1 sobre h mais 2, e agora eu posso simplesmente substituir o h por 0. Fico com menos 1 sobre 0 mais 2, ou seja, menos 1 meio. Então, esse limite 1 meio, isso me dá a inclinação daquela reta tangente. Né? Já sabia que a inclinação deveria ser negativa, né, pelo visual do gráfico. Então, a equação da reta tangente no ponto 2, 1, fica y menos 1 vezes a inclinação, igual a inclinação vezes x menos 2. A inclinação MTG, então, é menos 1 meio. Ali está, então, a equação da reta tangente. Y menos 1 igual a menos 1 meio vezes x menos 2. Resolvendo para y, eu fico com y igual a menos x sobre 2 mais 2. Então, essa é a equação da reta tangente, a curva y igual a 2 sobre x no ponto 2, 1. Por exemplo, vamos calcular obter as equações das retas tangentes a curva y igual a raiz de x em 3 pontos distintos, quando x0 igual a 1, quando x0 igual a 4 e quando x0 igual a 9. Então teremos 3 equações de retas tangentes. Então vamos obter a função é raiz de x, então o coeficiente angular num ponto x0 qualquer é o limite da função f de x 0 mais h menos f de x0 sobre h. Agora vamos adotar um procedimento um pouquinho diferente. Como temos que calcular a equação, vamos obter retas tangentes em 3 pontos distintos, mas a curva é a mesma. Então eu vou supor que x0 é conhecido e vou deixar h sendo a variável. Então x0 é um ponto conhecido, vou calcular a inclinação da reta tangente no ponto x0 qualquer. E depois eu vou substituir o x0 por 1, o x0 por 4 e o x0 por 9, respectivamente. Né? Então, a inclinação está aí dada por essa expressão. A função f de x0 mais h, a função é a raiz de x, então f de x0 é a raiz de x0 e f de x0 mais h é a raiz de x0 mais h. Esse é o numerador, o denominador é h. Então, o limite é do tipo 0 sobre 0 e não podemos substituir simplesmente o h por 0. Então, para isso, vamos fazer o seguinte truque, né? Que é observar que no numerador eu tenho uma expressão do tipo a menos b, então eu vou multiplicar e dividir por a mais b, onde então a é raiz de x0 mais h e b é raiz de x0, para obter vantagem da expressão a menos b vezes a mais b igual a quadrado menos b quadrado. Então, isso vai ser o limite, quando h tende a 0, da raiz de x0 mais h ao quadrado menos a raiz de x0 ao quadrado. No denominador eu tenho, então, h vezes raiz de x0 mais h mais a raiz de x0. Então, eu tenho um limite levando ao quadrado, né? Então a raiz de x0 mais h ao quadrado fica x0 mais h e a raiz de x0 ao quadrado fica x0. Então agora eu posso cancelar o x0 e então a expressão fica mais simples, fica h sobre h vezes a raiz de x0 mais h mais a raiz de x0. Então noto que h é um fator comum no numerador e no denominador, ele pode ser simplificado, eu corto então h e eu fico com a expressão limite quando h tende a 0 de 1 sobre a raiz de x0 mais h mais a raiz de x0. E agora sim, eu posso substituir o h por 0, porque eu não tenho mais o 0 no denominador, esse 0 vinha do h, né, e o h foi cortado, fator comum. Então eu substituo o h por 0 e eu tenho então 1 sobre raiz de x0 mais raiz de x0. Então isso dá 1 sobre 2 raiz de x0. E essa é a inclinação da reta tangente, a curva y igual a raiz de x, num ponto x0 qualquer. Então no ponto x0 igual a 1, a inclinação é MTG igual a 1 sobre 2 raiz de 1. Eu substituo o x0 por 1, então a inclinação 1 meio. No ponto x0 igual a 4, a inclinação é 1 quarto, né? 1 sobre 2 raiz de 4, 1 sobre 2 vezes 2, que dá 1 quarto. E no ponto x0 igual a 9, a inclinação é
1 sexto, né? 1 vezes 2 raiz de 9, que é 3, né? Então, sobre 2 vezes 3, 1 sexto. E aí está o gráfico da curva y igual a raiz de x, as três retas tangentes ali em vermelho, nos pontos x0 igual a 1, x0 igual a 4, x0 igual a 9, com os respectivos coeficientes angulares, com as respectivas inclinações, né? 1 meio, 1 quarto e 1 sexto. Velocidade. Vamos considerar um movimento retilíneo, ou seja, o movimento de uma partícula pontual, né, ao longo de um eixo coordenado. Esse eixo coordenado vamos chamá-lo de S. Então a função S de t, se t é o tempo, a função S de t me dá a posição da partícula no instante t. Esse número pode ser positivo, negativo ou zero. Então S de t é a posição da partícula, onde a partícula está localizada no eixo S. Se eu tiver um intervalo de tempo T1, T2, onde T2 é maior que T1, então eu tenho a partícula em dois instantes, o instante inicial T1 e o instante final T2. Se eu medir a diferença S de T2 menos S de T1, a diferença da posição final para a posição inicial, isso eu chamo de deslocamento da partícula no intervalo T1, T2. Note que o deslocamento pode ser positivo, como está aí na minha figura, se a partícula a posição final está à direita da posição inicial, mas poderia ser negativo se a posição final estivesse à esquerda da posição inicial. Um exemplo é um carro andando sempre para a direita, né? Então uma partícula se move somente no sentido positivo, então a função S está aí representada em função do tempo, com a possibilidade para o gráfico da função S como função do tempo. Note que a função S a curva parte da origem 0, 0, então significa que no instante t igual a 0 a partícula estava na posição 0. Né? E quando o tempo aumenta, como a partícula, o carro só anda para frente, a curva não para nunca de subir, né? Então isso significa aí, a curva subindo sempre significa que a partícula está se movimentando sempre para a direita. Já nessa outra situação, onde quando arremessamos uma bola para cima em linha reta, então a bola vai subir até alcançar a altura máxima, e a partir desse instante a queda livre, né? Então até o instante onde ela toca o solo, né? onde o experimento termina, digamos assim. Então, na curva posição versus tempo, nessa situação onde o eixo do S agora aqui é o eixo, corresponde ao eixo Y. Agora a velocidade média no intervalo de tempo T1, T2, no intervalo de tempo T1, T2 nós temos dois instantes, então um instante inicial T1, um instante final T2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a posição no instante final, subtrair da posição inicial, ou seja, pegar o deslocamento e dividir pelo tempo decorrido. Então, essa é a velocidade média no intervalo T1, T2. S de T2 menos T1, que é o deslocamento, dividido por T2 menos T1, que é o tempo decorrido entre T1, entre os instantes T1 e T2. Por exemplo, suponha que S de t igual a 1 mais 5t menos 2t2 seja a função posição de uma partícula, onde S está em metros e t em segundos. Encontro as velocidades médias da partícula nos intervalos de tempo de 0 a t2 e de 2 a t3. Então, no intervalo de 0 a t2, a velocidade média é S de 2 menos S de 0 sobre 2 menos 0. Então, substituo t por 2 na função 1 mais 5t menos 2t2, depois substituo por 0, subtraio e divido por 2. Isso fica 3 menos 1, né? 3 é a posição no instante t igual a 2, 1 é a posição no instante t igual a 0. Então, posição inicial 1, posição final 2, deslocamento 2, dividido por 2, então dá 1 metro por segundo, essa é a velocidade média no intervalo 0,2.
No intervalo 0,3 temos a posição final S de 3, posição inicial S de 2, dividido pelo tempo decorrido 3 menos 2. Então substituo o t por 3 na função S de t, substituo t por 2, e depois divido por 1, isso então dá menos 2, menos 3, então dá menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então isso significa que em relação à posição da partícula no instante t igual a 2, a posição dela no instante t igual a 3 está à esquerda dela, né? Então a posição inicial, a posição no instante t igual a 2 é posição 3, e posição no instante t igual a 3 é posição menos 2, então dá um deslocamento de menos 5, né? Um deslocamento de 5 unidades para a esquerda, dividido pelo tempo decorrido, que foi 1 segundo. Então, por isso a velocidade média então, de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Perdão, menos 5 metros por segundo significa então deslocamento para a esquerda. No intervalo de 0 até 2, a velocidade foi de 1 metro por segundo, então significa deslocamento para a direita. Nosso objetivo aqui é definir velocidade instantânea no instante t0. Então, para isso, vou considerar a velocidade média no intervalo que vai de t0 até t0 mais h. Isso a gente sabe muito bem o que é. Essa é a posição final menos posição inicial sobre o tempo decorrido. O tempo decorrido aqui, obviamente, h. Vamos pensar que h é algo bem pequeno, né, tendendo a zero. Então, essa velocidade média nesse intervalo de tempo que vai de t0 até 0 mais h pode ser uma boa aproximação, seria uma boa aproximação para a velocidade instantânea no instante t0, já que se entre os instantes t0 e t0 mais h se passam h segundos, digamos assim, né? E h é um número muito pequeno, então quase nada. Então essa velocidade média seria quase uma velocidade instantânea. Então vamos ver isso num exemplo. Então, até aqui a velocidade média, né, a posição final menos posição inicial, S de t0 mais h menos S de t0 sobre h. Vamos pegar um exemplo onde a função S de t é 1 mais 5t menos 2t quadrado. Aqui está o instante t0. Gostaríamos de medir a velocidade instantânea no instante t0 igual a 2, né, no instante t0 igual a 2. Temos então, nessa tabela, fiz aqui a velocidade média, que é o que sabemos calcular, né, usando aquela fórmula de S de t0 mais h menos S de t0 sobre h. Aqui t0 é sempre 2, o h é que foi variando, então tomei inicialmente h igual a 1, aí o intervalo de tempo é entre t0, que é 2, e t0 mais h, e 2 mais 1, então é o intervalo 2, 3. O cálculo da velocidade média usando aquela expressão ele me deu menos 5. Se eu diminuo o h, tomo h igual a 0,1, aí o intervalo fica bem menor, o intervalo fica de 2 até 2,1, já que h é igual a 0,1. Nesse caso, fazendo a conta ali, o número, a velocidade média é menos 3,2 metros por segundo. E diminuindo o intervalo para 1 centésimo, a velocidade fica menos 3,02 metros por segundo e assim por diante. Estou vendo o que está acontecendo ali, né? À medida que o h vai diminuindo, aqueles números da coluna da direita vão se aproximando cada vez mais de menos 3. Então eu diria que pelos números aqui, pela tabela, que a velocidade instantânea no instante t igual a 2 é menos 3 metros por segundo ao quadrado, perdão, menos 3 metros por segundo. Então, a velocidade instantânea no instante t0, o que seria o limite quando h tende a zero da velocidade média, que é S de t0 mais h menos S de t0 sobre h, que ter essa razão é precisamente a velocidade média no intervalo de tempo que vai de t0 até t0 mais h.
Vamos confirmar então que obtivemos pela tabela e pela visualização da tabela, pelo nosso instinto, né, concluímos que a velocidade instantânea deveria ser menos 3 metros por segundo. Então agora vamos confirmar isso, já que temos agora uma definição, né, a definição de velocidade instantânea no instante t0, o limite, quando h tende a zero, de s de t0 mais h menos s de t0 sobre h. Então vamos fazer t0 igual a 2, e calcular então o limite quando h tende a zero de s de 2 mais h menos s de 2 sobre h. A função s de t é a liberdade conhecida, né? A função dada 1 mais 5t menos 2t. Então, fazendo essa substituição, ali eu tenho aquela expressão ali, parece complicada, mas tem que ter um pouco de paciência, fazer as contas, né? Vou levar ao quadrado e simplificar os termos semelhantes até obter essa expressão aí, 3 menos 3h menos 2h quadrado, menos o 3 que está lá fora. Esse é o numerador ali dividido por h, h é o denominador. Então eu posso simplificar 3 com menos 3, aí o limite fica, a velocidade instantânea vai ficar então o limite quando h tende a zero da expressão menos 3h menos 2h2 sobre h. Eu noto que eu posso colocar o h em evidência no numerador, aí fica h vezes 3, menos 3 menos 2h sobre h. E o h igual a zero do denominador desaparece agora, né? O zero do denominador é cancelado com o zero do numerador. Então o limite agora fica mais simples, fica o limite da expressão menos 3 menos 2h quando h tende a zero. Isso é um polinômio na variável h, então eu posso substituir o h por zero, ficaria então menos 3 menos 2 vezes zero, que dá menos 3. Então a velocidade instantânea no instante t igual a 2 é realmente menos 3 metros por segundo, que confirma, né, a nossa intuição ao olhar os números ali na tabela. Vamos ver a relação entre retas tangentes e velocidades instantâneas, retas secantes e velocidade média. Vamos supor então que eu tenho agora, ao invés do eixo do x, eu vou chamar de eixo t, ao invés do eixo y é o eixo s, o eixo coordenado s, onde a partícula se move, né? Então, o t representa o tempo, então a curva s igual a s de t, onde s é de t a posição da partícula, então o gráfico da função posição que temos aí. Marquei dois pontos, pontos P com coordenadas t0, s de t0, e o ponto Q com coordenadas t0 mais h, s de t0 mais h. Então nós vamos fazer o h tender a zero, e o ponto Q então vai viajar em direção ao ponto P ao longo da curva, né? Quando o h tende a zero, o ponto t0 mais h tende a t0. Então vamos ver o que é a inclinação da reta secante. A inclinação da reta secante é precisamente s de t0 mais h menos s de t0 sobre h, e isso é a velocidade média no intervalo de tempo t0 mais h. Então quando a gente faz o limite para h tendendo a zero, o ponto Q viaja em direção ao ponto P, e nós temos que as retas secantes vão tender à reta tangente, e a reta tangente vai ter então uma inclinação que é o limite das velocidades médias quando h vai a zero. Então isso é a velocidade instantânea no instante t0. Então, inclinação da reta tangente, velocidade é a mesma coisa que a velocidade instantânea em t igual a t0, ou seja, o v de t0 é o limite quando h tende a zero de s de t0 mais h menos s de t0 sobre h. Vamos ver a relação entre inclinações e taxas de variação. Temos uma função linear, a função y igual a mx mais b, a equação é uma reta, e significa que um aumento de uma unidade em x produz um aumento de m unidades em y, isso se m é positivo, é figura, né? Então y igual a mx mais b, então uma função linear, a taxa de variação
de y em relação a x, vou dizer que é igual a m. Então significa, o que é esse m? Significa que um aumento de uma unidade em x produz um aumento de m unidades em y. Então, essa nada mais é do que a inclinação da reta y igual a mx mais b. Nada mais é que o coeficiente angular da reta. Por exemplo, vamos encontrar a taxa de variação de y em relação a x se y é igual a 2x mais 3. Então, essa taxa de variação de y em relação a x é a inclinação da reta, então, que é 2. Significa que um aumento de uma unidade em x produz um aumento de 2 unidades em y. Um outro exemplo, vamos encontrar a taxa de variação de y em relação a x se y é igual a menos 3x mais 4. Então, agora a inclinação da reta é menos 3, então a taxa de variação de y em relação a x é menos 3. O que significa ter a taxa de variação negativa? Então, significa que um aumento de uma unidade em x produz um aumento de menos 3 unidades. Isso significa um aumento de menos 3 unidades é uma redução de 3 unidades em y. Um exemplo. Considere uma barra uniforme de 40 cm de comprimento, termicamente isolada em sua superfície lateral e com extremidades mantidas a temperaturas constantes de 25 graus Celsius e 5 graus Celsius, respectivamente. Sob condições apropriadas, o gráfico da temperatura T maiúsculo versus distância x da extremidade da esquerda será uma linha reta. Aqui está o figurinha para a situação, a barra com isolamento térmico, a barra de 40 centímetros, o eixo x, né, o eixo horizontal, a distância x significa a distância da extremidade da esquerda da barra. A barra é mantida com temperatura constante na extremidade da esquerda, então em x igual a 0, temperatura é 25 graus Celsius, em x igual a 40, a temperatura é 5 graus Celsius. Então, aí está o gráfico, que é uma reta, então, uma reta que passa pelos dois pontos, o ponto inicial 0,25 e o ponto final 45. Né? Então, o coeficiente angular desta reta, a reta deve ser negativo, evidentemente, né? Então, temperatura final é 5, menos temperatura inicial 25. Final significa num instante, lá no x igual a 40, lá na extremidade da direita, inicial na extremidade da esquerda. Então, 5 menos 25 no numerador, e o denominador é 40, que é a posição final, menos a posição inicial, posição da direita, menos a posição da esquerda, 40 menos 0. Então, coeficiente angular menos 20 sobre 40 menos 0,5. Então, significa que a taxa de variação da temperatura T maiúsculo em relação à distância x, a distância da extremidade da esquerda, né, é menos 0,5 graus centígrados por centímetro, o que significa que um aumento na distância da extremidade da esquerda de 1 centímetro. Então, se um ponto se move 1 centímetro para a direita, produz uma redução de temperatura de 0,5 graus Celsius. Até agora vimos taxa de variação de y em relação a x, só se y fosse uma função linear de x. Nesse caso, a taxa de variação de y em relação a x é simplesmente a inclinação da reta, né? O coeficiente angular da reta, já que y é uma equação, é uma função linear mx, da forma mx mais b. Agora, no caso onde y é uma função qualquer, uma função f de x, aí nós notamos o seguinte, que um aumento de uma unidade em x ele pode produzir várias variações de diferentes magnitudes em y, dependendo da localidade, de onde o ponto x está, onde você está, o que é bem diferente do caso de uma função linear,
que não existem essas variações de diferentes magnitudes, a magnitude é sempre a mesma, é sempre o coeficiente angular da reta. Então, essas magnitudes podem ser diferentes e podem ser maiores em regiões onde a função cresce ou decresce mais rapidamente, né? Então, o que nós vamos poder definir aqui, inicialmente, é a taxa de variação média da grandeza y, da função y em relação a x, no intervalo x0, x1, intervalo x0, x1. E isso vamos definir, então, por f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. x1 menos x0 é o tamanho do intervalo, e aí a variação de y é f de x1 menos f de x0. Então a taxa média é definida assim. Se eu faço a mudança de variável h igual a x1 menos x0, aí x1 fica x0 mais h. Então a expressão fica f de x0 mais h menos f de x0, e x1 menos x0 é simplesmente h. A taxa de variação instantânea de y em relação a x no ponto x0, então no ponto onde x é igual a x0, é a analogia com a velocidade instantânea no instante t igual a t0. Então aqui não temos mais uma função posição, e sim uma função y qualquer de uma variável x. Então a taxa de variação instantânea de y em relação a x em x0 será então o limite da taxa de variação média no intervalo x0 até x1, quando o intervalo diminui e se degenera até o ponto x0, ou seja, o x1 tende a x0, né? Ou é de forma equivalente na variável h, quando h tende a zero. Então está aí no gráfico, na função f de x, e nós vemos que a taxa de variação média nada mais é que a coeficiente angular, ou a inclinação da reta secante, passando pelos pontos P e Q, onde P vem do ponto x0 e Q vem do ponto x1, né, do ponto final, ou também de forma equivalente x0 mais h, se preferirem, né. Ali está também a reta tangente, que é o limite da situação quando x1 tende a x0. Então, quando x1 tende a x0, as retas secantes tendem à reta tangente, e a inclinação da reta tangente nada mais é então que a taxa de variação instantânea da grandeza y em relação a x no ponto x0. Então é assim que se relacionam, né, velocidade ou taxa de variação instantânea com inclinação de retas tangentes. Então reta tangente é a velocidade ou é a taxa de variação instantânea, e a reta secante é a taxa de variação média ou velocidade média, né, no caso do movimento retilíneo. Uma função geral é a taxa de variação média no intervalo x0, x1. Um exemplo: se pegar a função f de x igual a x² mais 1, vamos encontrar a taxa de variação média dela no intervalo 3, 5, e a taxa de variação instantânea no ponto x igual a menos 4. Então a taxa de variação média de y em relação a x no intervalo 3, 5, então é f de 5 menos f de 3 sobre 5 menos 3. Então, substituindo o x por 5 e depois x por 13 subtraindo, eu tenho, dividido por 2, eu tenho 8. Então as unidades da taxa de variação média seriam unidades do eixo y por unidades do eixo x. No caso no movimento retilíneo, o eixo y seria medido seria a posição, e o eixo x seria o eixo do tempo, então seria metros por segundo ou algo assim, né? Taxa de variação instantânea de y em relação a x no ponto x igual a menos 4. Então isso é, por definição, o limite quando h tende a zero de f de menos 4 mais h menos f de menos 4 sobre h. Então a função está lá, é x² mais 1, então vamos substituir o x por menos 4 mais h e obter
17 menos 8h mais h quadrado e substituir o x por menos 4, que dá menos 4 quadrado mais 1, que dá 17. Então, posso cancelar 17 com 17 no numerador. O limite, então, fica o limite quando h tende a zero de menos 8h mais h quadrado sobre h. Então, eu noto que eu posso colocar o h em evidência no numerador, cancelar h, e aí eu obtenho uma expressão mais simples, um polinômio de grau 1 na variável h, que é menos 8 mais h. Basta substituir o h pelo valor onde ele está tendendo, que é zero. Então eu tenho menos 8 mais 0, que dá menos 8. Essa é a taxa de variação instantânea, e as unidades então seriam em unidades do eixo y por unidades do eixo x. Um exemplo. Um fator limitante na resistência atlética é o desempenho cardíaco. Isto é o volume de sangue que o coração pode bombear por unidade de tempo durante uma competição. A figura abaixo mostra um gráfico de teste de esforço de desempenho cardíaco V medido em litros de sangue versus trabalho que está sendo feito medido em quilogramas metro durante 1 minuto de levantamento de peso. O gráfico ilustra o conhecido fato médico de que o desempenho cardíaco aumenta com a quantidade de trabalho, mas depois de atingir o pico, começa a cair. Aí está o gráfico do teste de esforço de levantamento de peso, medindo o desempenho cardíaco V versus W, o trabalho feito em quilograma metro. No item A, então, ele pede para estimar a taxa média de desempenho cardíaco em relação ao trabalho a ser executado quando este aumentou de 300 para 1.200 kg/m. E no item B, estimar a taxa de variação instantânea de desempenho cardíaco em relação ao trabalho que está sendo executado no ponto em que o trabalho é 300 kg/m. Então, para o item A, na sua solução, vamos estimar a taxa média de desempenho cardíaco em relação ao trabalho no intervalo de 300 a 1.200. Então, ali seria o coeficiente angular, ou inclinação daquela reta que passa por aqueles dois pontos. O primeiro ponto, ali visualmente, eu tenho 313, né? 13 seria o desempenho cardíaco, o volume igual a 13, e se W igual a 1.200, então V visualmente ali 19, né? Aproximadamente ali 19. Então, taxa de variação média neste intervalo, o intervalo 300 a 1.200 seria aproximadamente 19 menos 13 sobre 1.200 menos 300, seria a inclinação daquela reta, da reta secante. E isso dá aproximadamente 0,0067 litros por quilograma-metro. Para o item B, eu preciso da taxa de variação instantânea num instante no ponto W igual a 300, ou seja, a inclinação da reta tangente ao gráfico quando W for 300. É aquela reta ali que está desenhada, a reta tangente. Então, ela passa pelo ponto 319, né, ou seja, 313, perdão. Então, quando W igual a 13, visualmente eu tenho ali V aproximadamente igual a 13, e também visualmente ali eu desenhar a reta tangente, ela passa no ponto 925, então se W igual a 900, V igual a 25. Então a taxa de variação instantânea em W igual a 300, quando W for 300 kg/m, é 25 menos 300 sobre 900 menos 300, isso dá 0,02 libras por quilograma-metro. Significa que a velocidade de crescimento do desempenho cardíaco em relação ao trabalho é de 0,02 libras por quilograma no momento, né, em que, quando o trabalho for de 300 kg/m, ele vai estar crescendo, né, esse desempenho cardíaco vai estar crescendo a uma taxa de 0,02 libras por quilograma-metro.